Bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração desse dia dedicado a São José, padroeiro do Ceará, e também esposo de Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos iniciar essa celebração com a grande esperança em Deus, também em São José, também para o nosso povo do sertão, para o nosso povo do Nordeste, para que possamos alcançar a graça da chuva e de um bom inverno. Também colocamos na dessa Santa Missa o início do pontificado do Papa Francisco, para que seja de fato um tempo de renovação da nossa igreja, de dedicação e de serviço, como ele falou hoje pela manhã, tanto aos pais pobres como à criação que Deus deixou sob a nossa responsabilidade. Eu estou vendo que são muitas pessoas que estão lá fora. Eu queria ver se a gente ajudava na acomodação da igreja, que está pequena, se as crianças pudessem sentar aqui no batente para ceder espaço para os adultos, eu aceitava. As crianças podem sentar aqui no batente, por gentileza. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação da notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará a luz um filho e tu darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Para a comunidade, hoje é um dia muito especial para nós, Igreja Católica, particularmente a Igreja Universal, que nós honramos a figura de São José, como nos diz o texto do Evangelho, o esposo de Maria. Para nós aqui no Nordeste, no Ceará, também se enche o nosso coração de esperança para que possa haver um bom inverno na nossa região. Mas eu queria me deter hoje sobre exatamente o início do Evangelho, e nós acabamos de escutar: Jacó gerou José. O texto é, de fato, o final daquilo que fala o início do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus vai apresentando gerações e gerações até chegar à pessoa de Jesus Cristo. E o texto, apesar de ser muito resumido, diz que Jacó gerou José, o esposo de Maria. E eu queria me deter aqui com vocês sobre esse tema da geração. Quando nós falamos de Deus, nós costumeiramente falamos que o amor de Deus é eterno, que o amor de Deus é para sempre. E existe
permite uma colocação que eu acho muito particular sobre esse amor de Deus, que inclusive Maria Santíssima canta no Magníficat. Ela diz que o amor de Deus vai de geração em geração. Ora, se nós falamos desse amor de Deus, que é eterno, parece que esse amor de Deus está lá nas alturas, nos céus. Queria convidar as mulheres para sentar aqui nas cadeiras aqui da frente. As mulheres, por gentileza. Tem cadeira aqui na frente para sentar. Quando a gente fala assim que o amor de Deus é eterno, parece que o amor de Deus é lá nas alturas, até como se fosse distante de nós. Mas como nós falamos, o amor de Deus vai de geração em geração, dá a ideia que esse amor de Deus está encarnado na vida nossa da humanidade. Que esse amor de Deus participa de fato da nossa história, do nosso dia a dia. E Deus sim está nos céus, mas também Ele está muito perto de cada um de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa história, a tal ponto que de geração em geração, de pai para filho, de pai para neto, de vovô para os netos, de vovó para os netos, de geração em geração, esse amor de Deus vai se manifestando e vai se prolongando. E nós podemos pensar assim: quantas gerações vieram atrás de nós, antes de nós, e que nós tivemos mesmo assim a felicidade de receber esta fé. É sinal que gerações passadas, dos nossos antepassados, eles também deixaram uma semente que hoje, graças a Deus, essa semente floresceu e essa fé vive em nossas vidas e em nosso coração. Que beleza, por exemplo, nós estarmos hoje aqui nessa missa cheia aqui, nessa devoção a São José. É sinal que atrás da nossa história, atrás de cada um de nós, existem gerações que semearam essa fé e que também lutaram, viveram, gerações maravilhosas que procuraram viver de uma forma santa. Muitas vezes nós temos até o testemunho de santidade de santos que viveram no tempo passado, como agora vem à tona a santidade de São Francisco, na escolha do santo, do nome do nosso Santo Padre. Então, quantas gerações viveram antes de cada um de nós e que deram o seu testemunho e fizeram a sua parte. Aqui mesmo, nessa paróquia, eu posso também dizer que gerações passadas também semearam aqui, se dedicaram aqui nesse bairro, nessa paróquia, para que nós também hoje pudéssemos estar aqui e viver a fé. Mas esse amor de Deus já se manifestou em outras épocas. Se outras gerações puderam corresponder e tentaram responder a esse amor de Deus, cabe à nossa geração hoje dar a nossa resposta. Cabe também à nossa geração de hoje, no meio de nós, sair os santos no meio de nós, para também dar testemunho para as gerações futuras e para o tempo também de hoje. Se as outras gerações tiveram o seu tempo, o seu momento, agora também chegou o nosso momento. Mas o mais maravilhoso, que acompanhando essa história da geração de José, até chegar em José, o maravilhoso é que de fato nós percebemos que Deus está na nossa vida. Deus está dentro da nossa casa. Deus está dentro da nossa família, dentro do nosso coração, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, as nossas caminhadas, o nosso trânsito de um lado para o outro.
Deus de fato está ao nosso lado para que nós possamos também realizar a sua vontade. E o que nós podemos aqui então nos deter, olhando para a figura de São José, é que de fato nós temos um grande santo na igreja que foi escolhido para ser o esposo de Maria. Ora, nós podemos dizer que foi uma eleição muito especial, assim como a eleição de Maria Santíssima foi uma eleição muito especial entre todas as mulheres da terra para ser a mãe do Filho de Deus. Nós também podemos ver na eleição de São José uma eleição muito particular. Ele foi escolhido entre todos os homens da terra para ser o esposo da Virgem Maria, para ser o pai adotivo do Filho de Deus. Mas nós sabemos, pela narrativa do Evangelho, que essa sua eleição, que essa escolha de Deus para o plano de amor, para a história da salvação, não foi uma história assim tão fácil. Nós temos apenas alguns pequenos registros, mas São José, que era louco de amor por Nossa Senhora, e Maria Santíssima, que era a mulher da sua vida, ele, por um desencontro, por não entender direito aquilo que estava acontecendo, ele quase que perde a oportunidade, a felicidade de construir a sua vida ao lado de Maria Santíssima. Ele, por não compreender o que estava acontecendo, quase que ele perdia a mulher da sua vida. Nós podemos dizer mesmo a mulher dos seus sonhos, porque foi através dos sonhos que ele conseguiu a felicidade de não perder Maria Santíssima. Então, esta situação muito particular de São José diz respeito à nossa vida de fé, a vida mesmo de um homem e uma mulher que às vezes por tolices, por pequenas incompreensões, acaba de construir, termina por não construir a sua história com a mulher da sua vida, às vezes mesmo por uma forma pequena de compreender qual é a missão do homem. Então, aqui dentro da vida de São José, o testemunho que ele tem ao assumir a sua missão é que ele precisou pensar um pouco fora da cabeça dos homens da sua época. Ele precisou pensar um pouco além para poder acolher aquele plano na sua vida. Então nós também passamos por isso, mas eu queria me deter exatamente dentro da vida de um esposo e de um pai de família. Como também pode acontecer na nossa caminhada, por falta de compreender ou de ir um pouco mais além da forma dos outros homens pensarem na nossa sociedade, a gente acaba não construindo uma vida de fato de um homem de responsabilidade. Às vezes nós também queremos pensar pequenos. Infelizmente, nós temos uma herança de uma sociedade machista. Quando nós falamos machismo, machista, é aquela forma que o homem quer se sobrepor à mulher, a mulher é apenas uma escrava do homem, a mulher de fato não é uma companheira do homem. Muitas vezes a mulher faz tudo pelo homem e o homem fica esnobando como se fosse assim um rei do lar, como se fosse assim, só existisse aquele homem na vida, como se não existissem homens mais especiais do que até ele mesmo. Então, o machismo, ele entra numa mentalidade do tempo também de São José e que infelizmente se perpetua até hoje. É incrível, infelizmente, como nós vemos nos meios de comunicação esse problema da violência dos pais
dos esposos, dos namorados, dos homens, para com as mulheres. Uma coisa completamente pré-histórica. As mulheres não são propriedade dos homens, nem os homens são propriedade das mulheres. Se nós queremos de fato ter a nossa mulher ao nosso lado, nós precisamos fazer por onde? E não por uma imposição de violência, não por imposição de uma ameaça de morte, e por tantas outras coisas mais. Mas parece que na nossa sociedade estamos difíceis de chegar a essa situação que São José teve que enfrentar, que foi de passar por cima do próprio machismo para acolher um filho que ele de fato não tinha gerado na sua carne. Aqui também tem algo muito particular que eu queria me deter. É claro, gente, eu estou falando aqui de pai, eu estou falando aqui de homem, mas estas situações nós vivemos também dentro de outras dimensões. Mas olhando aqui para a paternidade espiritual de São José, nós temos uma grande luz no testemunho de São José. Aquele que educa, que mesmo que não tenha gerado na carne, aquele que educa, que coloca nos braços, que dá de comer, que dá a educação, esse é o verdadeiro pai. Ser pai não é só fazer a produção, não. Ser pai é, como tantas vezes dizem em propagandas, é aquele que participa, é aquele que se envolve com a vida do filho, com a vida da esposa, com a vida da família. E nós, como temos que aprender isso com São José? Porque São José era carpinteiro, São José era um trabalhador, mas nós conhecemos aqui, ao início do título do Evangelho, que ele é conhecido, ele é reconhecido como o esposo de Maria, e nós também o reconhecemos como pai adotivo, ou como pai de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, assim como Nossa Senhora teve na sua vida uma grande missão, que foi ser a missão de ser mãe do Salvador, São José também teve a grande missão de ser o pai do Salvador. Quer dizer que ele se voltou totalmente para essa missão que Deus lhe concedeu de cuidar de Maria e de cuidar do seu filho. E assim também nós precisamos ver a missão que Deus concede a um homem de ser pai. A missão de ser pai, gente, é uma missão maravilhosa. Eu agora mesmo estava escutando pessoas que tinham uma vida completamente desestruturada, de uma vida, vamos dizer, totalmente assim, fora das coordenadas. Mas o fato de querer ser um bom pai, o fato de querer dar exemplo para o seu pai, o fato de querer que o filho possa ser de fato feliz, como isso sobrevive nas pessoas, por mais desestruturadas que possam ser, como é um dom que Deus colocou, tanto na mulher de ser mãe, como também é um dom que Deus colocou no homem de ser pai, porque uma mulher não pode ser mãe sozinha, o pai também não pode ser um pai sozinho. Na lei de Deus, no projeto de Deus, o homem necessita da mulher, a mulher necessita do homem. Então, como nós vemos que esse dom da paternidade é algo muito profundo, que está nas nossas raízes. Ele não deve espantar para vocês, apesar de eu já ter dito isso para a comunidade, que um dos maiores problemas eu como homem tive para ser padre foi não tanto ter esposa, foi não ter filho. Eu achava assim um negócio completamente fora de explicação, eu viver sem colocar uma vida no mundo.
E eu tive que olhar para São José, porque eu entendia que Deus me pedia aquilo, mas eu não tinha uma explicação racional na minha cabeça de como não iria ter filho. Mas eu olhava para São José e compreendi também que São José não tinha explicação racional para aquilo que Deus estava pedindo para ele, mas ele sabia que Deus pedia e ele teve que arriscar na fé. Então, assim, esse dom de ser pai é algo, claro, que mexe com todos nós homens, com os homens, para viver de uma forma profunda, bela. E aquilo que vai contra o dom da maternidade, aquilo que vai contra o dom da paternidade de ser pai, nós podemos dizer, gente, que são coisas profundamente diabólicas, que vão contra o projeto de Deus em nossas vidas. Pois se é o projeto de Deus que eu seja um pai maravilhoso, um pai excelente, não basta ser um pai nota 8, nota 7, nota 9. É preciso ser um pai nota 10. Se Deus quer que eu seja um pai nota 10, aquilo que vai tirando os meus pontos como pai, vai contra o projeto de Deus. Então eu preciso não ficar também brincando à toa com algo tão sério. Porque então a paternidade necessita, gente, de preparação. Assim como a maternidade precisa de preparação, a paternidade também precisa de preparação. Homem que é homem assume a sua mulher, e um homem que leva a mulher para a cama, mas que não tem condições de assumir aquela relação, está sendo um irresponsável com a mulher que ama. Então nós homens também precisamos caminhar para assumir com responsabilidade esse dom tão maravilhoso, esse dom tão particular que expressa de fato o amor de Deus como Pai pelo seu povo. Também, se Deus quer o homem ao lado da mulher e a mulher ao lado do homem, Ele não colocou São José como um apêndice, apenas para enfeitar a vida de Nossa Senhora. É que Maria Santíssima tinha necessidade desse ombro amigo ao seu lado, tinha necessidade do seu esposo para poder levar aquela missão adiante. Então também a mulher que Deus me concedeu, o homem que Deus me concedeu, não é apenas um qualquer, um apêndice na minha vida que eu posso tirar e tanto faz. É aquela pessoa da qual eu necessito para construir a minha própria vida, como homem, como mulher, como ser humano, como filho e filha de Deus. Mas se São José foi o pai espiritual, aqui eu queria me deter muito nesse detalhe. Quantas pessoas sem pai? Quantas pessoas nesse mundo sem mãe? Não significa que nós, homens, tenhamos que ser pais apenas dos nossos próprios filhos de carne. O homem que é um homem de fato, de responsabilidade, de respeito, como são tantos aqui, os homens da nossa paróquia, graças a Deus, que eu vejo no exemplo, um homem que de fato, como tantas vezes eu digo que é luz, ele não é luz só para a sua família, ele é luz para os outros homens, para os jovens em sua volta. Então, o homem que de fato sabe ser um verdadeiro pai, ele não está sendo pai só dos seus filhos, ele também está sendo pai dos filhos dos outros. Se um homem está sendo de fato um verdadeiro pai, ele está dando exemplo para os jovens que é possível a gente ser um verdadeiro homem, feliz, alegre, ao lado da nossa esposa, sem precisar ficar pulando o muro, pulando a cerca, e ser feliz com a mulher que escolheu. Mas também a gente pode até ser um solteirão, como o padre é. Nós podemos ser uma pessoa que não casou,
mas nós podemos também assumir a nossa responsabilidade para com tantos que precisam de uma palavra amiga, de um apoio, de um exemplo, de um conselho e até mesmo da nossa ajuda material. Então, nós, olhando para São José, Igreja Paróquia de Jesus, Maria e José, precisamos aprofundar esse dom da paternidade espiritual nas nossas vidas. Nós precisamos aprofundar esse dom da maternidade espiritual que também Deus concede para a sua igreja, para que nós possamos cuidar com carinho de pai, com carinho de mãe, de tantos e tantos filhos de Deus que precisam desse colo amigo. Então nós temos a felicidade de olhar para São José nesse dia e beber do seu exemplo tantos e tantos maravilhosos exemplos. E que de fato São José, nós possamos sentir na nossa caminhada que São José não é essa imagem que está aqui representando, mas que São José de fato, o Pai espiritual, adotivo de nosso Senhor, também é nosso Pai, que podemos nos dirigir para Ele e receber os frutos da sua intercessão diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Muito bom. O que é que você pede a Deus por ver? Eu agradeço muito a minha mãe, a meu pai e meu irmão. Muito bom. Em nome do seu pai. O que é que você pede para o seu pai? Paz e alegria. Então todos nós aqui, nesse momento de oração, todos nós, Assembleia, vamos lembrar do nosso Pai agora e vamos pedir a Deus alguma coisa para Ele nesse momento. Em silêncio. Faça as nossas preces. As crianças podem se aproximar. Oremos como o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos desejar uns aos outros a paz de Cristo. Aperta minha mão, meu amigo, minha irmã. Desejo para ti a paz de todo o coração. Aperta minha mão, meu amigo, minha irmã. Desejo para ti a paz de todo o coração. Que Jesus te abençoe. Forças para caminhar.
pelas nossas irmãs, pelas mulheres da nossa comunidade, para que Deus as abençoe na sua caminhada. Em silêncio, gente, por gentileza, de oração. Para que Deus as abençoe na sua caminhada vocacional. E pedimos a São José a intercessão de um bom companheiro para as nossas irmãs. E nós vamos deixar... Gente, eu estou escutando muito barulho. Estou escutando muito barulho, pessoal, em silêncio. E nós vamos deixar um instante de silêncio para que as nossas irmãs digam diante de Deus, de São José, como desejam aquele companheiro que quer para as suas vidas. Em silêncio. E nós pedimos então a São José esse lírio escolhido para estar ao lado de Nossa Senhora, que ele possa também rezar a Deus para que sejam escolhidos lírios de Nosso Senhor para estar ao lado dessas filhas de Deus. Nessa intenção rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As meninas podem voltar. Agora, quem são irmãos? Então, assim como São José teve a felicidade de ter a mulher dos seus sonhos ao seu lado, e também ele possa receber diante do seu Filho, o menino Jesus, por esses nossos irmãos. Em silêncio, gente, por gentileza. Ele possa interceder diante de Jesus por esses nossos irmãos, para assim como São José que teve a rosa especial de Nossa Senhora ao seu lado, que esses nossos irmãos possam também ter rosas de Deus em suas vidas. Vocês em silêncio podem dizer a São José aquela mulher que vocês querem pedir a Deus. Em silêncio. Nessa intenção rezamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, os homens podem sair. Queria que se aproximasse aqui em oração. Eu queria que nós, com a força das famílias da nossa igreja, com a força das famílias que estão aqui presentes, nós rezássemos pelas famílias do mundo, pelas famílias que estão lá no Rio, São Paulo, sofrendo com enchentes, que perderam tudo, filhos que foram soterrados, pais que tinham seus filhos que morreram, estão com nossos filhos aqui ao nosso lado. Agradecer a Deus pela vida dos nossos filhos e dos nossos pais. Colocar também hoje na reportagem o carro pegando em silêncio, o gado morto no interior. O carro pegou 500 esqueletos de boi, uma verdadeira calamidade, não é? Então nós vamos também, como família aqui na nossa paróquia, rezar pelas famílias do nosso sertão. Provavelmente nós temos muita gente aí no interior, os nossos familiares sofrendo. Então vamos pedir a Deus por essas famílias. Em silêncio, façamos a nossa prece a Deus e vamos pedir também a São José. São José, peço a tua intercessão diante do teu filho, pelas famílias aqui presentes, por esses pais aqui presentes, por essas mães aqui presentes, pelos filhos aqui presentes, que eles tenham a graça de poder experimentar a companhia de Deus, assim como foi na tua vida,
Nós pedimos que intercedas por todas as famílias da nossa paróquia, por todas as famílias do nosso bairro, para que possam viver em paz, em harmonia, que Tu proteja do desemprego, de todo mal, de toda inveja, de tudo aquilo que é divisão, de discórdia, de desrespeito, que Tu concedas uma união e prosperidade a todos os lares aqui representados e também daquelas pessoas que nós nesse momento rezamos, pelas famílias do nosso país. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Para que assim possam construir suas vidas com dignidade, com responsabilidade e sustentar suas famílias e ter o pão de cada dia. Nessa intenção, saudamos São José, Ave Maria, cheia de José, eu convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos voltar. Queria chamar aqui pessoas que estão com graves doenças, problemas de saúde, pedindo saúde a Deus. Pessoas que querem pedir saúde a São José, a intercessão de São José, podem se aproximar. É a nossa última oração, gente. É o nosso último culto. Vamos aproximar mais do santo, vamos aproximar mais do santo. Vamos elevar a nossa mão direita em direção aos nossos irmãos e pedir a Deus pela saúde de cada um deles em silêncio. Pai amado, no nome do Teu Filho Jesus, pedimos nesse momento a saúde dos nossos irmãos. E nesse sentido particular, o nosso querido São José, Pai adotivo do Teu Filho, que São José também conceda diante do Seu Filho a graça da saúde, cada um dos nossos irmãos e irmãs, e que possam nesse momento também sentir o carinho e o cuidado de São José como seu Pai, como Pai de cada um de nós. Coloca cada um dos nossos irmãos o sofrimento de suas doenças e de suas dores, nos teus braços e no teu colo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora que as vezes que o São José pode se aproximar. Que as vezes, ou pedimos a amor tanto que pensa de São José. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem Mãe Maria Santíssima, de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós, sobre as vossas famílias e sobre o mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.